O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, pessoal, vamos fazer aqui nosso giro pelo Oriente Médio, tentando não ser um giro muito gigante, mas começando com o fato de que a gente teve os resultados, né, as eleições no dia 17 de setembro em Israel. O partido vencedor, né, a maior bancada, ficou com o azul e branco do Benny Gantz, tá, que teve cerca de 26% do voto popular, com 33 assentos, mas ele perdeu 2. Né? E a gente teve um comparecimento nas urnas de quase 70%, um pouquinho acima da eleição anterior. Em segundo lugar ficou o Likud, do Benjamin Netanyahu, com 25% do voto popular, 32 assentos, perdeu 6. Em terceiro lugar ficou a lista conjunta, que é uma lista dos partidos de esquerda radical e os partidos árabes, que ficou com 10,6% dos votos, 13 assentos, ganhou 3. Então ficou com a terceira maior bancada e isso acabou sendo uma surpresa, né, comparado com o que estava previsto nas pesquisas. Em quarto lugar ficou o Shas, que é um partido da direita religiosa, com 9 assentos, ganhou 1. Em quinto lugar ficou Israel Beitenu, do Avigdor Lieberman, um cara que os nossos ouvintes, né, já sabem, já conhecem um pouco a figura dele, a gente já falou bastante sobre ele por conta das eleições anteriores, por conta da lei em Israel, né, sobre o serviço militar dos religiosos, e o partido do Lieberman ganhou 3 assentos, ficou com 8. Depois vem o partido da Torá, o Judaísmo da Torá Unida, com 7 assentos, perdeu 1. Depois o Yamina, que é um partido, é uma coalizão de partidos de direita nacionalista, é um partido mais à direita do que o Likud, tá? Mas ele não é um partido religioso, exatamente. Tá? Ele é um partido que tem uma visão um pouco mais secular, porém ele também tem ali algumas ligações com os religiosos, tá? Inclusive a aliança, né, ela incluía o Lar Judeu, né, que é um partido que é sim ortodoxo, que é sim religioso. Tá? Então era uma coalizão que... Por que eles fizeram essa coalizão? Né, entre 3 pequenos partidos, para garantir que eles passassem do mínimo eleitoral, né? Porque se você não atingir o mínimo de votos, você não leva nada para casa. Então, para garantir que eles chegassem ao mínimo, então eles se uniram para a eleição, porém, logo depois, anunciaram que cada um vai seguir o seu caminho entre os religiosos e os não religiosos nessa coalizão. Depois o Partido Trabalhista, com 6 assentos, ficou igual. E, finalmente, a União Democrática, de centro-esquerda, com mais à esquerda do que de centro, né? Mas com 5 assentos, ganhando 1. Tá? A União Democrática também é uma coalizão formada para superar o mínimo eleitoral, e é a coalizão do Partido Verde. Tá? Não é apenas do Partido Verde, mas inclui o Partido Verde israelense. E é o que acontece, né? Não teve o podcast, porém, para quem acompanha nas redes sociais ou me acompanha na Gazeta do Povo, eu sempre comento isso, né, sou colunista lá, eu escrevi uma coluna sobre as eleições de Israel e eu falei que as pesquisas indicavam que a gente tivesse um repeteco da situação da eleição mais cedo nesse ano, que é de ninguém conseguir formar uma maioria. Ninguém conseguir formar uma maioria viável. E foi o que aconteceu. Nenhum dos 2 partidos teve uma maioria e nenhuma das 2 coalizões teve uma maioria. Porque o que acabou acontecendo? O presidente de Israel, né, no sistema parlamentarista, o Reuven Rivlin, ele chamou, né, ele chama os parlamentares, chama as lideranças partidárias e fala quem você apoia para primeiro-ministro. No final das contas, o Netanyahu ficou com 55 apoios e o Benny Gantz com 54. O mínimo é 61,
Então, nenhum dos dois conseguiu o mínimo e, na coalizão, o Netanyahu ficou à frente. Por quê? Porque o Netanyahu tem com ele todos os partidos da direita religiosa, mais o Yamina, e o Benny Gantz levou para ele, para formar esse número de 55, ele levou o Partido Trabalhista, a União Democrática e a lista conjunta. Pela primeira vez, desde a eleição do Isaac Rabin, no início dos anos 1990, que os partidos árabes apoiaram um candidato, dizendo que o Benny Gantz é um candidato que tem posições ali que eles podem discordar, podem ser controversas, porém o Netanyahu é uma candidatura racista. Tá? Esse termo não é meu. Tá? Esse termo foi usado pelo líder da lista conjunta. No final das contas, como o Netanyahu teve um apoio a mais, então o presidente deu a tarefa ao Netanyahu para formar um novo governo. Antes disso, o presidente tentou formar um governo de união nacional, como ele chamou, que era o pedido do Avigdor Lieberman, inclusive. O Lieberman disse que, olha, a coalizão de governo deveria ser o azul e branco do Benny Gantz, o Likud do Netanyahu e o Israel Beitenu, o meu partido. Né, que no final das contas, essa coalizão daria ali 73 assentos, até uma margem confortável. O problema é que quem iria governar nessa ampla coalizão? O Benny Gantz disse, olha, eu fui o mais votado, eu tenho o direito de ser o líder dessa coalizão, ou seja, de ser o primeiro-ministro, e a gente não quer formar uma aliança com o Netanyahu. A gente aceita o Likud, mas sem o Netanyahu. Porque o Netanyahu está sendo indiciado por corrupção, e, sendo assim, a gente não quer fazer um governo com alguém que está sendo indiciado. E aí tem um problema que é derivado de duas coisas. Primeiro, o Netanyahu, ele quer continuar sendo primeiro-ministro, não apenas por seus instintos políticos e tudo mais, mas justamente porque ele está sendo indiciado. Ele quer manter as prerrogativas do cargo. E também tem uma coisa muito curiosa em Israel, quando eu aprendi isso, eu achei muito esquisito, que foi o seguinte: o Ariel Sharon, ex-primeiro-ministro, ele foi responsabilizado numa comissão em Israel pelos massacres de Sabra e Shatila na Guerra do Líbano, que foi quando centenas de palestinos e xiitas libaneses foram massacrados por uma milícia cristã libanesa aliada de Israel na Guerra do Líbano. E a ação teria sido, o inquérito concluiu que foi, sob ordens do Ariel Sharon. Por isso que talvez alguns mais velhos lembrem-se que o Ariel Sharon era uma figura extremamente divisiva, era uma figura que não contava com muita simpatia de muita gente, ele era considerado ali um carrasco. E ele foi alvo de uma comissão de inquérito no parlamento, que determinou que ele, então ministro da Defesa, ele teve responsabilidade pessoal no acontecido, e ele ignorou os desejos de sangue ali dos grupos. Só para deixar claro, até conferir aqui, o inquérito não foi no parlamento, o inquérito foi na Suprema Corte, e que ele ignorou esses instintos sanguinários, digamos assim, da rivalidade sectária no Líbano, e por isso ele era responsável. E a conclusão foi que ele não poderia mais ser ministro. Na época, como eu disse, ele era ministro da Defesa. Eu já expliquei para vocês aqui antes que o ministro da Defesa é o segundo cargo mais importante em Israel. E aí, o inquérito proibia ele de ser ministro. Não proibia ele de ser primeiro-ministro. Ninguém achou na época que ele seria candidato futuramente, enfim, todo mundo considerou que aquele
inquérito oficial meio que acabou com a carreira política dele, acabou com, né, os desejos políticos dele. Ao mesmo tempo que ele é chamado, né, de responsabilidade por um massacre, né, o próprio Isaac Rabin, que era uma figura, né, que participou das conversas de paz, uma figura moderada, dizia que o Ariel Sharon foi o maior comandante militar da história de Israel, né, por conta do seu papel, inclusive, na Guerra do Yom Kippur, ou Guerra de Outubro, em 73. E por que eu estou fazendo toda essa volta? Porque o precedente jurídico, digamos assim, em Israel, isso aqui é uma analogia, tá? Porque eu não sei se o melhor termo do ponto de vista jurídico seria precedente jurídico. Em Israel é que uma pessoa que esteja sendo indiciada, como é o caso do Netanyahu, não possa ser ministro. Porém, ele pode ser ministro. Então, como você lida com isso? Né? Especialmente pensando na perspectiva dele. Não é que ele pode fazer uma coalizão com o Benny Gantz e virar o ministro da Defesa, virar ministro de Relações Exteriores, alguma coisa assim. Não, porque ele está sendo indiciado. Ele vai esperar a barra dele ser limpa, e se a barra dele não for limpa, e você tem um ingrediente que é o seguinte: semana que vem, né, essa semana agora, o Netanyahu vai depor perante o Procurador-Geral de Israel. Então, assim, é uma série de cálculos políticos muito complicados, porque venceram, mas não levaram à eleição, como, né, a gente sempre menciona em relação a eleições parlamentares, que existe essa possibilidade. Então, o presidente de Israel falou: olha, o Netanyahu é o que tem mais apoios, então ele vai ter o direito de formar o governo. Só que o próprio Netanyahu sabe que vai ser muito difícil ele formar um governo. Essa informação vem do Jerusalem Post, que é um jornal à direita, tá? No cenário político israelense, que coloca que numa das reuniões, na reunião do Likud, logo depois dos resultados das eleições, o Netanyahu disse para os parlamentares que, olha, eu vou receber a primeira chance de formar um parlamento, não vou conseguir. Depois ele vai passar para o Benny Gantz, que não vai conseguir. E aí, na terceira tentativa, eu vou conseguir, porque vai estar todo mundo ali apertado com prazo, vai estar todo mundo ali com, digamos assim, encurralado, né, com prazo e a possibilidade de novas eleições, inclusive. Então, na terceira tentativa eu vou conseguir. E aí você olha e fala, se ele vai ter a primeira tentativa, então o plano do Netanyahu está se concretizando. Mais ou menos. Porque o presidente disse que ele considera que, caso o Netanyahu não consiga formar um governo, ele vai direto pular para o consenso do parlamento. O que é? Ele vai pular o Benny Gantz, vai falar para o parlamento: olha, líderes partidários, vocês apresentam algum candidato viável? Vocês conseguem me apresentar algum nome que 61 de vocês concordem nesse nome? Não sei se vai rolar. Né? Então, assim, é possível que não role. Ou é possível que isso seja, inclusive, um estopim, digamos assim, para que o Likud se rebele contra o Netanyahu, o que é muito improvável nesse momento, mas nunca diga nunca. O Lieberman possa ali surgir como uma figura eventual de consenso, entre aspas. Né? Então, são uma série de cálculos políticos, mas hoje é muito provável que Israel caminhe para novas eleições e não consiga formar um novo governo. Quais são as variáveis do futuro próximo em relação a isso? E vou repetir, o meu texto na Gazeta falava justamente isso, que a figura do impasse é o Netanyahu, porque o Netanyahu é uma figura muito poderosa, muito prestigiada em diversos setores de Israel. A campanha dele justamente é essa de: olha, eu sou o candidato da segurança, eu sou o candidato que vocês conhecem, eu sou o candidato linha dura na política externa. E ao mesmo tempo ele é muito rejeitado por outra parte considerável da sociedade israelense.
né, tanto os árabes quanto os seculares moderados, quanto a esquerda, né, os seculares moderados que vêm com desconfiança a aproximação dele com os partidos religiosos. Né? Então, quais são, né, como eu disse, os cálculos possíveis? O primeiro é o Netanyahu, ele mantendo a sua base dos partidos religiosos, conseguir seduzir parlamentares que desertem dos outros partidos, seja do Israel Beitenu, seja do Azul e Branco, tá? Muito provavelmente. A segunda possibilidade é o depoimento dele perante o Procurador-Geral de Israel cause algum escândalo, cause algum efeito, né, político, sei lá, uma renúncia, né? Aqui não é uma... Tá? Aqui tô viajando nas possibilidades. E aí abra caminho para uma nova liderança. A terceira possibilidade é o Netanyahu não consegue formar o governo e os parlamentares do Likud se rebelem, ou pelo menos parte deles, e apoie o Benny Gantz, o que também é improvável. E, finalmente, novas eleições. Né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Essas são mais ou menos as possibilidades. Tudo está em aberto ainda. Tá? Não dá para cravar nada nesse momento. As pesquisas, né, foram bastante precisas nesse sentido. Né? Só a lista conjunta que teve ali um ganho um pouquinho acima do que era esperado. Mas, então, esse cenário de impasse ele já era previsto. O fato é, se o Netanyahu conseguir formar um novo governo, vai ser um governo religioso. Vai ser pela primeira vez, vai ser um governo não secular em Israel. Porque os seculares, né, vão ser quase minoria dentro do próprio governo. Né? Como eu disse, quase porque vai ser uma coisa ali meio a meio tal, mas ele vai depender totalmente dos partidos religiosos, né, para poder governar, dos partidos Haredi. Então, vamos ver como é que vai ficar a questão em Israel, mas isso daqui mais ou menos sobre os resultados. Agora, depois de Israel, a gente vai para outra grande notícia desses dias, que, assim, eu vou repercutir meio que por desencargo de consciência, por obrigação, porque no fim das contas a gente não sabe muita coisa. Né? Mas nós tivemos supostos ataques a drones a estações de bombeamento de petróleo, né, e de refino de petróleo na Arábia Saudita. Esses ataques com drones foram reivindicados pelos rebeldes Houthis, né, do Iêmen, que são um grupo xiita apoiado pelo Irã, que a gente já comentou algumas vezes. A Arábia Saudita acusou o Irã de ter realizado esse ataque. Os grupos Houthis teriam reivindicado o ataque, porém eles não teriam expertise e know-how suficiente para fazê-los. O governo saudita divulgou imagens dos destroços que seriam dos drones e de um míssil de cruzeiro iraniano que teriam sido usados no ataque. E por que eu estou usando toda hora esse tempo verbal? Né? Teria sido usado, teria sido, tudo mais. Porque, como eu disse, a gente não tem nenhuma informação muito concreta. Tá? O Irã disse que foram os Houthis, os Houthis disseram que foram eles, a Arábia Saudita, o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Boris Johnson disseram que foi o Irã negou que tenha sido eles, e no final das contas é o seguinte, o Irã ter realizado, se o Irã tivesse realizado um ataque desse tipo contra território saudita, e você tivesse claramente ali evidências muito fortes de que foi o Irã, de que foi a guarda revolucionária iraniana, você teria tido uma reação mais firme, digamos assim, ao meu ver. A reação um pouco mais tímida dos outros países, porque é muito simples. Um Estado atacar refinarias de petróleo de outro Estado com drones dentro do território soberano, invadindo espaço aéreo,
é uma declaração de guerra. Não é um ataque terrorista, né? É um Estado atacando outro Estado. Então, isso que me faz ficar um pouco reticente com tudo isso, né? Porque eu não estou dizendo que estão mentindo, que não foi o Irã, que na verdade foram os Illuminati, ou que, né, sei lá, foi uma bandeira falsa, alguma coisa assim. O meu ponto só é que o Irã ataca uma refinaria dentro do território saudita, os sauditas dizem que foram os iranianos e fica por isso mesmo. Não faz muito sentido, né? E uma coisa até boa, né, da gente estar gravando esse programa 10 dias depois do ocorrido, porque se fosse naquela sexta-feira, a gente ainda poderia ter, podem estar preparando uma operação retaliatória, podem estar preparando, né, uma operação de dar o troco. Mas não, já se passaram 10 dias e a gente não teve nada, basicamente, né? Os Estados Unidos mandou mais tropas para o solo saudita. O Trump disse que não autorizou um ataque contra o Irã, mesmo tendo todas as circunstâncias ali. O preço do barril do petróleo sofreu a sua maior subida de uma vez só desde a década de 1980. Vejam, não é que ele atingiu o maior preço, né, mas ele teve o aumento de preço, proporcionalmente, foi o maior desde a década de 1980. Né? Foi recorde, lembrando que na década de 1980 a gente tinha guerra Irã-Iraque, né, justamente bloqueando ali boa parte do fluxo de petróleo pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz. A refinaria que foi atacada, ela fica perto do Bahrein, perto do Catar, na costa do Golfo. Ou seja, ela fica muito mais perto do Irã do que do Iêmen. E aí, as autoridades sauditas disseram que eles conseguiram atingir essa refinaria porque os esforços de vigilância, de defesa antiaéreas sauditas estavam concentrados ao sul. Então, o Irã teria conseguido realizar esse ataque porque as forças de defesa antiaéreas estavam concentradas ao sul, perto do Iêmen. Mas, novamente, isso também não faz muito sentido, porque como é que você está ali numa situação de tensão com o Irã e vai deixar seu espaço aéreo completamente livre, né, completamente aberto? Então, vejam, eu não estou... eu sei que eu estou deixando vocês mais confusos, mas é porque mesmo eu, que vocês costumam confiar para esse tipo de coisa, está confuso. Porque são muitas informações, eu não vou dizer contraditórias, mas muitas informações meio soltas, que não fazem muito sentido. Então nós tivemos esse ataque, e aí depois, no contexto da Assembleia Geral da ONU, o Rouhani foi aos Estados Unidos, né, fez o seu discurso, na qual ele pediu pelo diálogo, disse que é necessário conversar, porém que a conversa tem que vir a partir do restabelecimento de confiança por parte dos Estados Unidos, e isso significaria retirar as sanções contra o Irã. Né, dizendo, olha, a gente topa conversar, mas primeiro os Estados Unidos têm que retirar as sanções que ele reimpôs, né, quando saiu do acordo. Teve um vídeo muito interessante que o Rouhani ele se encontrou com o Boris Johnson, se encontrou com o Macron, se encontrou com a Merkel, e tem um vídeo que tá ele, o Boris Johnson e o Macron conversando ali numa rodinha por alguns segundos, e o Macron fala que se o Rouhani for embora dos Estados Unidos sem se encontrar com o Donald Trump, seria uma oportunidade perdida. E o Rouhani disse numa entrevista para a Fox News, o Rouhani deu uma entrevista bastante extensa para a Fox News, por um jornalista bastante experiente, recomendo que assistam, quem se interessar e quem entender inglês, né? Infelizmente não achei, acho que nem vai ter nenhuma versão legendada, alguma coisa assim, mas o Rouhani se encontrou, né? Teve essa entrevista, e ele disse: do que adiantaria eu bump, né, eu trombar, eu encontrar o Trump num corredor? É necessário criar confiança antes, e a confiança tem que vir primeiro de quem a quebrou. Então ele foi bastante claro nesse sentido, que a argumentação iraniana é: o Irã saiu do acordo, os Estados Unidos saíram do acordo, os Estados Unidos quis reimpor sanções, então os Estados Unidos que tem que dar um passo adiante.
E nas conversas com o Boris Johnson, o Irã concretizou, ele anunciou na segunda-feira, dia 23, que aquele petroleiro britânico que eles haviam capturado em julho no Estreito de Hormuz seria liberado. E hoje, dia 26 para 27, o petroleiro declarou que está pronto para zarpar o navio Stena Impero. Declarou que está pronto para zarpar de volta para casa. Saindo do Irã, vamos no Afeganistão, onde teremos eleições e os candidatos já estão dizendo que é importante manter a segurança, evitar fraudes e tudo mais. Porém, a gente teve duas notícias bastante tristes nos últimos dias. Uma foi no dia 19, na qual 30 afegãos foram mortos num ataque aéreo por drone dos Estados Unidos, supostamente por engano. Supostamente o drone tinha como alvo um esconderijo do Daesh e matou 30 pastores, 30 fazendeiros afegãos que estavam colhendo nozes. Tá? É isso mesmo que vocês ouviram. Os caras estavam colhendo nozes e choveu míssil na cabeça deles e 30 afegãos morreram a troco de absolutamente porra nenhuma, se me permitem o palavrão nesse caso. Depois tivemos um ataque, uma operação de forças afegãs contra o que seriam forças talibã, e as forças afegãs deixaram cerca de 40 mortos em um casamento. Tá? Eles disseram que o centro de treinamento do Talibã era um edifício que estava ao lado de onde estava sendo realizado um casamento, e aí na troca de tiros, explosões e tal, cerca de 40 convidados do casamento faleceram. Então, recentemente a gente gravou um Fronteira sobre a história do Afeganistão, recomendo que ouçam, porque é um exemplo bastante claro daquela verdade extremamente infeliz, que a gente tentou trazer no programa, que é o fato de que há 40 anos você não tem um dia de paz no Afeganistão. Um afegão, para ter vivido um dia de paz na vida dele, ele tem que ter no mínimo 41 anos de idade. Isso é muito triste, quando você pensa nisso. E são coisas que não afetam só uma pessoa, só duas pessoas. Afetam toda a estrutura familiar, afeta todo o cotidiano, toda a sociedade, afeta a perspectiva ou a falta de perspectiva de futuro das crianças. Imagina uma criança que teve um pai, irmão, tio morto quando estava colhendo nozes. Então é bastante complicado, bastante pesado esse tipo de notícia. Saindo do Afeganistão, vamos até a Turquia, onde o Erdogan apresentou perante a Assembleia Geral da ONU o seu plano de reassentar sírios, dentro da Síria, porém em áreas dominadas pelos curdos. Eu pretendo analisar isso em texto, fiquem de olho, até porque como envolve um mapa, fica complicado de ilustrar. Porém, ele basicamente disse que quer criar uma zona segura para realojar cerca de 3 milhões de sírios, que são refugiados, dentro da Síria, ao leste do Eufrates. O que significa, a leste do Eufrates? São as regiões controladas pelos grupos curdos. Então, ele quer ao mesmo tempo se livrar dos sírios, que ele considera um fardo para a Turquia, e ao mesmo tempo deslocar ou diluir, entre aspas, os curdos nos seus territórios na fronteira. Tá? Para a gente começar a fechar, o príncipe saudita MBS, herdeiro do trono, disse que ele deu uma entrevista a um documentário da rede PBS nos Estados Unidos, vai ao ar no dia 1º de outubro, e no teaser, ele disse que o assassinato do Khashoggi aconteceu sob a minha vigilância, under my watch, aconteceu no meu turno. Então eu recebo toda a responsabilidade porque aconteceu sob minha vigilância. Assim, não sei, a que nível esse meia-culpa é sincero, vamos ver, como é que vai ser, vamos esperar sair o documentário na íntegra. E finalmente, na semana passada, dia 21 de setembro, tivemos milhares de pessoas
nas ruas do Cairo e em outras cidades egípcias, em protesto contra o Al-Sisi, depois de uma corrente ali pedindo por um protesto contra a corrupção do governo, pedindo inclusive que o Al-Sisi deixe o poder, e tivemos pelo menos 55 presos no dia 21 e mais ou menos outros 200 presos no dia 22 pelos protestos. Tá? Lembrando que o Al-Sisi ele chega ao poder depois de depor, né, o presidente eleito, que foi eleito, Mohamed Morsi, que foi eleito no voto, que foi eleito após as revoltas no Egito, da chamada Primavera Árabe, que derrubaram o governo do Mubarak. Tá? Então a gente vai ficar de olho no Egito para ver como é que vão ser esses protestos.